Olá, tudo bem com você? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa? Fez todas as atividades ontem? Seu livro tá em ordem? Que bom! Hoje vamos fazer outras atividades. Eu já vou contar. Hoje vocês vão ouvir uma história, um conto de fadas, mas eu não vou falar qual. Quando chegar a hora, aí você vai saber, ok? Pega o seu livro de língua portuguesa, então. Vamos pegar o livro? Muito bem, se organiza, já pega lápis, borracha, deixa tudo no jeitinho para você começar as aulas, a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá, então. Já pegaram o livro de língua portuguesa? Já abriram a página 100? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou ler essa atividade e vou conversar com vocês sobre ela, ok? Vamos lá, roda de leitura. Que tal organizar com os colegas uma roda de leitura para conhecer outros contos de fada? Preparação. Número 1. Escute atentamente as sugestões de contos de fadas que o professor vai apresentar para a turma. 2. Escolha o conto que mais chamou a sua atenção e justifique a sua escolha. Por que você mais gostou dele? 3. Reúna-se em grupo com outros colegas que gostaram do mesmo conto que você. 4. Para organizar a roda de leitura, sigam as orientações do professor. Cada integrante do grupo deve ficar responsável pela leitura de uma parte do conto. 5. Mude a voz para imitar os personagens. 6. Com antecedência, preparem uma caracterização adequada ao conto, com roupas dos personagens, varinha mágica, chapéu, peruca ou outros acessórios. 7. Leiam o texto várias vezes e ensaiem para que tudo esteja organizado para a roda de leitura. Apresentação. Leiam o título e o nome do autor do conto. 2. Leiam a história de forma clara, em um tom de voz que todos consigam ouvir. E 4. Apreciem todos os contos. É uma atividade muito legal, muito bacana de fazer. O que é uma roda de leitura? Se nós estivéssemos na sala de aula, nós sentaríamos fazendo um círculo, escolheríamos um conto de fada preferido da maioria das crianças e cada um ia ler um trechinho do conto. A gente ia modificar a voz, poderia fazer as caracterizações que fala, né? Colocar uma roupa diferente, um chapéu, isso de acordo com os personagens do conto que fosse escolhido. Mas, crianças, não é possível fazer isso agora, né? Nesse momento. Então, eu fiz o seguinte. Eu deixei vários títulos de contos de fada para você escolher um e ler. São vários títulos e tem muitos outros ainda. Mas você escolhe um. Se você escolher um que não está nessa lista que eu fiz, não tem problema. Vamos então ver essa lista e aí você vai escolher um, tá? Olha a lista que eu fiz. Eu vou ler os títulos para você. Você escolhe um. Você procura na internet com a ajuda de um adulto da sua família. Nunca sozinho, tá? Você procura na internet um desses títulos. Ou você até possa ter esse livro em casa. Tem muitas crianças que têm vários contos em casa.
E você pode ler também um que você tem em casa que não seja esse, ok? Eu quero que você faça uma leitura, compreenda a história, saiba contar depois a história que você leu, certo? Então, os títulos que eu coloquei foram esses: A Pequena Vendedora de Fósforos, Cinderela, João e o Pé de Feijão, Os Músicos de Bremen, O Patinho Feio, A Pequena Sereia, O Pequeno Polegar, A Princesa e a Ervilha, Branca de Neve, O Soldadinho de Chumbo, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida. Mas tem muitos outros, ok? Chegou a hora da história. Lembra que eu falei que nós íamos ouvir história hoje? Vocês iam ouvir história hoje? Na página 249 do nosso livro de língua portuguesa, nós fizemos uma atividade onde você leu um trecho do conto O Rei Sapo. Você está lembrado? Lembrou? Só que naquele trecho não tinha o conflito e não tinha o desfecho do conto. Então ele estava incompleto. Vocês leram, mas não deu para saber o que aconteceu, qual foi o conflito, qual foi o desfecho. Então eu vou ler para vocês a história e depois a gente vai conversar sobre os elementos do conto, ok? Presta atenção na história então. Eu vou ler, ok? Era uma vez uma bondosa princesa, muito bonita, de cabelos longos, que vivia num reino muito distante. Um dia, sem querer, a princesa deixou cair uma bola de ouro dentro do lago. Pensando que a bola estivesse perdida, começou a chorar, pois a bola havia sido um presente do rei, seu pai. Princesa, não chore, vou devolver-lhe a bola, disse um sapo. Podes fazer-me este favor? Perguntou a princesa. Claro, mas só farei em troca de um beijo. A princesa concordou. Então, o sapo apanhou a bola, levou-a até os pés da princesa e ficou esperando o beijo. Mas a princesa pegou na bola e fugiu para o castelo. O sapo gritou: Princesa, deve cumprir com sua palavra. O sapo começou a perseguir a princesa para onde quer que ela fosse. Quando ia comer, lá estava o sapo pedindo-lhe sua comida. O rei, vendo a sua filha emagrecer, ordenou que pegassem no sapo e o levassem de volta ao lago. Antes que o conseguissem apanhar, o sapo disse ao rei: Ó rei, só estou a cobrar uma promessa. Do que está falando, sapo? Disse o rei furioso. A princesa prometeu-me dar-me um beijo depois de eu apanhar a bola perdida no lago. O rei, então, mandou chamar a filha. O rei explicou à filha que uma promessa real deveria ser cumprida. Arrependida, a princesa começou a chorar e disse que ia cumprir a palavra dada ao sapo. A princesa fechou os olhos e deu um beijo no sapo, que logo pulou para o chão e, diante de todos, o sapo transformou-se num belo rapaz, com roupas de príncipe e tudo. Ele contou então que uma bruxa o havia transformado em sapo e somente o beijo de uma donzela acabaria com o feitiço. Assim, ele apaixonou-se pela princesa e pediu-a em casamento. A princesa aceitou.
Fizeram uma grande festa de casamento que durou uma semana inteira. A princesa e o príncipe juntaram os seus 2 reinos e foram felizes para sempre. Tem outras versões da história O Rei Sapo. Algumas têm o título até diferente, A Princesa e o Sapo, mas é todas mais ou menos esse enredo, essa história, ok? Lá na que vocês viram na página 249, no trecho, não tinha o conflito e não tinha o desfecho. Nessa que eu li, que a história está completa, qual é o conflito? O que você acha que é o conflito nessa história? Pensa um pouquinho. Já pensou? E o desfecho? Qual é o desfecho? Pensou já um pouquinho o que é o desfecho? O conflito é quando a princesa recebe a bola de ouro que o sapo pega para ela e ele pede um beijo, ela não dá, começa um conflito, porque ele fica cobrando, quer o beijo de todo jeito. E o rei ordena que ela cumpra a promessa que ela fez. Então é esse o conflito da história. E o desfecho? Qual é o desfecho? A princesa arrependida cumpriu a promessa porque o rei exigiu que ela cumprisse a promessa, porque era uma promessa real. Então ela cumpriu a promessa, deu o beijo no sapo e ele transformou-se num príncipe. Esse é o desfecho do conto. Gostaram? Contos de fada é muito bom de ouvir, né? Vamos retornar ao livro na página 101. Já pegou? Vamos lá então. Eu vou ler as atividades. Você vai fazer, dá uma pausa no vídeo e depois eu já vou fazer a correção, tá? Registro de viagem. Leia a parte de uma notícia sobre a série Contos que não são de fadas, que apresenta histórias de crianças e jovens refugiados. O que quer dizer refugiados, você sabe? São pessoas que, por motivos políticos, por motivos de guerra, eles têm que saírem fugido do países que eles vivem e procurar um outro país para viver. Esses são os refugiados. Eu vou ler, são dois trechos de notícia. Em Ivni e o Travesseiro, uma menina síria de 14 anos conta sobre sua fuga perigosa do país e sobre como sentiu medo, fome, cansaço e teve pesadelos durante todo o tempo. Na segunda notícia, Malak e o barco, conta a história de uma menina de 7 anos em um barco furado. Além do frio e do medo relatados, a garota conta que perdeu todos os amigos e que ficou sozinha. Aqui embaixo, no rodapé dessas duas notícias, está escrito assim: Unicef lança animação sobre crianças refugiadas. Peça para alguém da sua família entrar para você aí, que você vai ver a história. É uma animação, é um desenho, não é a história real com personagens real, é uma animação, uma história. E lá tem a história real de Ivni e da Malaka, que são histórias que não são contos de fadas. Número 1. A série Contos que não são de fadas traz histórias do mundo real, de ficção.
Número 2. Descreva a personagem principal de cada conto. Ivne e o Travesseiro, esse conto, essa notícia. Letra B, Malaque e o Barco. Você vai fazer o quê? Descrever como é cada uma dessas personagens. Na número 3, descreva o conflito de cada conto. Na letra A, Ivne e o Travesseiro. Qual foi o conflito? Letra B, Malaca e o Barco. Qual foi o conflito? Converse com o professor e os colegas sobre como você espera que tenha sido o desfecho dessas histórias. Então, voltando lá, você deu a pausa e já fez as atividades? Já? Então, voltando no número 1 para fazermos a correção, esse Contos que Não São de Fadas, ele é real ou ele é de ficção? Ele é real, são contos reais. Aconteceu na vida mesmo, na vida real. 2. Descreva a personagem principal de cada conto. Ivne. O que fala da Ivne? Qual é a descrição que na notícia é feita dela? Ivne é uma menina síria de 14 anos. É a descrição da Ivne. E a descrição da Malaca? Malaca é uma menina de 7 anos. Na número 3, você vai descrever o conflito da Ivne e o conflito da Malaca. Qual foi o conflito da Ivne? Ela foge do seu país, ela sente medo, fome, cansaço e ela tem pesadelos. E o conflito da Malaca? Qual foi o conflito dela? Ela foge em um barco furado e sente medo e frio. Dá uma olhadinha nas histórias. Elas são histórias muito tristes, mas eu acho que vale a pena a gente ver para refletir sobre, né? Para ver quanta coisa boa que a gente tem na vida, que apesar de tantas dificuldades, principalmente que a gente está passando agora, a gente ainda tem muita coisa boa que a gente está vivendo. Estamos junto da família, não é? Então, dá uma olhadinha na história, entra na internet com a ajuda de um adulto e veja a história, a animação feita das duas meninas. E como que você imagina que foi o desfecho dessa história? Como será que é o desfecho? Terminou mais uma aula de língua portuguesa. Que bom que estivemos juntos novamente, você aí, eu aqui, cada um fazendo a sua parte, você estudando, fazendo as atividades, e nós professoras, professora Glaucia, professora Vânia, professora Neuma, gravando as aulas, olhando o que é melhor para você, que você vai conseguir fazer em casa. Gostou de ouvir contos de fada hoje? Eu vou contar mais. Eu não vou marcar o dia, mas eu vou contar outros contos, ok? Hoje, nossa aula do dia 13 de maio. 13 de maio é uma data muito especial. É dia de Nossa Senhora de Fátima hoje. Então, convida a sua família para fazer uma oração, pedir que ela interceda por nós, que ela nos ajude a ter fé sempre, a não perder esperança, a ter paciência, que isso vai passar. Então, convida a sua família, faz uma oração. Um beijo, fica com Deus
e até a próxima.